E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula agora de geometria espacial. Prismas, a gente vai falar de prismas e o nosso objetivo é calcular a área total de um prisma. Pessoal, uma definição que a gente tem muito boa de prisma é que prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas. Presta bastante atenção nessa parte. Congruentes e paralelas, cujas demais faces são paralelogramos. Para quem não está lembrado o que é paralelogramo, paralelogramo seria um retângulo, ou então um retângulo, aquele retângulo um pouquinho tortinho, é um paralelogramo. Até o próprio quadrado é um paralelogramo, tá? Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas bases. Então assim, a gente tem algumas figuras aqui, e eu vou circular somente o que é prisma. A letra A, ó, não é prisma. Vou marcar um X. Não é prisma. A letra B é um prisma, tá? Não vai sair perfeito, mas aqui é um prisma. Por quê? Eu tenho um hexágono em cima, paralelo ao hexágono da base, ó. As bases são o quê? Congruentes e paralelas. Ó, tem escrito aqui em cima, paralelas. E os lados são paralelogramos. Observe o lado dessa figura. É um retângulo. Isso vai acontecer para todos os prismas, tá, gente? A letra C, ó, não é prisma. É um retângulo. A letra F é um pentágono. G é um triângulo. E é uma esfera, não é um prisma. Não tem bases paralelas. A D é uma pirâmide. A H é um quadrado, não é um prisma. Aí, existe até aqui bases paralelas, mas eu não tenho os lados paralelogramos, retângulos, quadrados, não tenho nada disso, então não é um prisma, tá? A J é um prisma, eu tenho bases paralelas, ok, gente? E os lados são quadrados, que são paralelogramos. A M e a L, eles são prismas de bases triangulares. Eu tenho um triângulo em cima, paralelo ao triângulo de baixo. Ok? O M, vou circular aqui o M, e o L são prismas. O K não é uma pirâmide, tá? Vamos lá. Olha só. A gente vai começar com prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Pessoal, vocês estão vendo um prisma de base triangular aí, certo? Esse é o primeiro prisma que a gente vai ver. Por que ele é chamado de prisma triangular? Porque a base dele é um triângulo. Beleza? Nesse primeiro cálculo, a gente vai ver a área lateral, tudo em volta desse prisma. Em volta e as áreas da base, olha só. Se eu abrir esse prisma, olha só ele se abrindo aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu vou ter a planificação desse prisma. Quando eu tenho a planificação dele, eu consigo calcular a área lateral dele. Eu vou deixar aqui congelado como é que ele ficaria. Ele ficaria assim. Eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos. Estão vendo isso aí? Então, essa é a planificação de um prisma. Para eu saber a área total desse prisma, eu tenho que saber a área dos 3 retângulos e a dos 2 triângulos. Como é que eu vou saber isso? Ó, primeiro, a área lateral, a gente tem que observar que é calculada por base vezes altura. Porque a área lateral é um retângulo. Um retângulo desse, para quem não lembra dessa fórmula anterior, é base desse retângulo multiplicada pela altura do retângulo. Para quem não lembra dessa fórmula, essa fórmula é anterior, tá, gente? Então essa é a primeira fórmula que a gente vai usar para calcular uma lateral. E a área de uma base, nesse caso, a área da base vai ser base vezes altura sobre 2, ou L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que eu vou usar essa fórmula? Essas fórmulas são fórmulas dos triângulos. Essas fórmulas são fórmulas de triângulos, tá?
Observe que essa fórmula aqui é muito especial, ela. Para quem está estudando para o Enem, tem que saber todas essas fórmulas, tá, gente? Você que está estudando para o Enem, vai precisar saber essa fórmula, todas elas. Olha aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a fórmula da área do triângulo equilátero. É um triângulo que possui todos os lados iguais. L, 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 tá? Aqui, ó. E o que é que vem de novo hoje, professor? A área total. A área total é 3 vezes a área lateral mais 2 vezes a área da base. Precisa decorar essa fórmula? Não. Olha só, se você encontrou a área de uma lateral e você quer a área total, você vai ter que multiplicar por 3, porque tem 3 retângulos. Então, por isso que aqui tem 3 vezes a área lateral. Mais 2 vezes a área da base. Adivinhe por quê? Multiplica por 2. Se eu tenho um triângulo aqui e um outro triângulo aqui embaixo, eu tenho o quê? 2 triângulos. Por isso eu multiplico por 2, mais 2 vezes a área da base. Beleza? Vamos ver outro tipo de prisma. Pessoal, todos os prismas que a gente está vendo hoje são prismas retos, certo? Então a gente supõe que ele seja retinho, ele não fique torto, certo? Eles geralmente são os que mais caem. Olha só, esse é um prisma quadrangular, a base dele é quadrada. A gente vai ver aqui, ó, a planificação dele, olha só como fica a planificação. Congelando essa planificação, eu tenho 4 retângulos e 2 quadrados. Observando a área lateral, continua retangular. Pessoal, a área lateral sempre vai ser base vezes altura. No prisma, a área lateral sempre vai ser base vezes altura, tá? E o que vai mudar é a base, né? A base do prisma. A base do prisma. A base do prisma, nesse caso, é um quadrado. Um quadrado a gente calcula com base vezes altura, ou tem algumas pessoas que preferem L ao quadrado. Como os lados são iguais, a base vai ser L e a altura também é L. E L vezes L é L ao quadrado, tá? Mas pode usar a base vezes a altura também, que vai dar no mesmo. Então, a área total, como é que vai ser calculada? 4 vezes a área lateral. Eu tenho a área lateral aqui, 1, 2, 3, 4 vezes. Calcula uma área dessa, olha, e multiplica por 4. E a gente vai multiplicar por 4, certo? Mais 2 vezes a área da base. Eu não tenho 2 bases? Calcula uma área da base e multiplica por 2. Após isso, você vai somar. Então aí você vai ter a área o quê? Total desse prisma, tá? Olha só. Próximo aqui. Prisma de base hexagonal. Gente, eu vou abordar esses 3 prismas porque eles são os que mais caem, os que mais são cobrados, certo? O que vai também tirar o máximo do conteúdo que você sabe, tá? Então, olha só. Aqui é a planificação do prisma hexagonal. O hexágono aqui, ó, quando aberto, você observa o seguinte, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas laterais, 6 retângulos e 2 o quê? Olha aqui, ó, 2 bases. Eu vou ter que fazer o seguinte, a área lateral, para calcular, chegar na área total, que é o nosso objetivo, vai ser base vezes altura, continua retângulo. E a área da base, aqui que você vai ter que lembrar novamente da área do triângulo. Lembra que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Esse prisma, ele é chamado, esse hexágono, na verdade, ele é chamado de hexágono regular. Então, o hexágono regular, você tem um hexágono assim, olha para cá. E dentro desse hexágono regular, você tem, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base, quando for um hexágono, é 6 vezes
L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 já apareceu quando a gente viu lá atrás triângulo equilátero, tá? Aí aqui eu prefiro colocar 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tem algumas pessoas que botam simplificada essa fórmula, mas eu boto assim para que o aluno lembre que é 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. Beleza? Então, como é que vai ficar a fórmula da área total? A área total é 6 vezes a área lateral, porque tem 6 laterais, mais 2 vezes a área da base. Não tem 2 bases? Então vai ser 2 vezes a área da base, beleza? Olha, para finalizar, vamos fazer um exercício aqui rápido, tá? Olha só. Qual a área total do prisma ao lado? Você tem área lateral e área da base. Eu preciso da área lateral e da área da base para calcular a área total. Então, o que eu vou fazer? Encontrar a área lateral. Primeiro, a área lateral aqui, ó, o lado desse quadrado da base é 2. Gente, aqui está medindo só 1, mais 1 é do meio daqui desse lado até o centro, tá? Como você do outro meio até o centro é mais uma unidade, 1 mais 1, 2. Então o lado desse quadrado da base é 2. Então eu vou ter o seguinte, calcular a área lateral e a área da base. A área da base, nesse caso, é calculada da mesma forma da área lateral, certo? A área lateral eu vou calcular com 2 vezes 4. Por quê? A base, a lateral aqui, ó, é um retângulo, né? Olha aqui. A base desse retângulo é 2. A base do retângulo é 2. E a altura é 4. Aqui dentro do prisma eu tenho a medida 4 da base, do meio da base até o meio da base de cima, aqui é 4. Então, 2 vezes 4 vai ser quanto? 8. Essa é a nossa área lateral. E a área da base? A área da base vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Por quê? Esse quadrado, se um lado do quadrado é 2, o outro lado também é 2. E quadrado a gente já sabe, é lado vezes lado. 2 vezes 2, 4. Ou então base vezes altura. Nesse caso, 2 vezes 2, 4. Então, quanto é que vai ser a área total? 4 vezes a área lateral, 4 vezes 8, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes 4. Então, 4 vezes 8 é 32, 2 vezes 4, 8. Então, por fim, a área total vai ser essa soma, 32 mais 8, que dá 40. Pessoal, a gente acabou de terminar uma questão. Não tem medida de centímetro, metro, mas se tivesse metros, a gente ia terminar com metros quadrados, certo? Centímetros, centímetros quadrados. Essas são medidas de área, tá? Aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Pessoal, pause o vídeo, eu vou deixar uma dica aqui, ó. Lembre-se que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que é 3. Eu quero a área de um prisma que tem altura 4 raiz de 3 e a base é 4, certo? Pausa aí, tentem fazer. Pessoal, obrigado por assistir. Até a próxima.